Pois bem, a gente, tendo essa perspectiva histórica, a gente começa a perceber que ainda há no horizonte, esfumaçado sim, empoeirado sim, desorganizado sim, mas ainda há no horizonte uma potência histórica, que é a potência da transformação da sociedade, da transformação geral da sociedade. Há 20 anos nos repetem que não é possível mudar a sociedade, que se é possível mudar de pouco a pouco. Mas não. É possível mudar a sociedade sim. De pouco a pouco. De pouco a pouco se passa fome. De pouco a pouco se morre nos guetos. De pouco a pouco a juventude é morta. A juventude que se mobiliza por transporte. Nova Contagem, resposta para isso. Ônibus, faltava, né? Faltava ônibus. E a juventude, a população, queimava os ônibus. O que acontecia? O que acontecia? Repressão. E é essa a minha perspectiva. Como é que se dá as mobilizações e como o Estado vai lidar, vai gerir as mobilizações. Existem dois elementos centrais que a gente tem que tratar sobre mobilização. O primeiro é o que a gente chama de cooptação, né? De institucionalização. A instituição, uma pena disso, né? A instituição hoje é uma máquina de moer carne. A instituição, ela transforma, ela busca transformação, mesmo que os gestores tenham o máximo de boa vontade. A institucionalização, ela tende a desfazer todo o processo anterior e transformar, inclusive burocraticamente, os processos. Então tá, a cooptação não é um elemento. Um outro elemento é a porrada. Um outro elemento é o combate que o Estado dá. É o combate que as instituições dão contra os mobilizadores. Isso não é de agora. Isso é desde sempre. Vamos resgatar a história, cara. Tem um marxistão que trabalha com cultura, chama Antônio Gramsci, um italiano. Ele foi preso, era um deputado italiano do PC, né? Gramsci foi preso pelo fascismo na década de 20 e morreu. Foi preso e morreu logo depois de sair da prisão por estar muito doente. Ele escreve uma coisa que chama-se, ele escolhe uma coisa da tradição marxista que chama hegemonia. Como surge a hegemonia? O que é hegemonia? Hegemonia é coerção e consenso. Hegemonia nasce na fábrica. O Gramsci analisa o surgimento do Taylorismo e esse processo de institucionalização do Taylorismo na União Soviética. E vai falar o seguinte: ora, esse negócio vai dar errado, como deu. Mas isso não cabe aqui. Ele vai mostrar como que o Taylorismo e logo em seguida o Fordismo, que ele chama de americanismo, né?
como é que esse processo de consenso e coerção vai acontecer. O Ford, ele conseguiu combater o sindicalismo americano no começo do século XX. Como que ele combateu o sindicalismo americano no começo do século XX? Ele trouxe para a produção dos seus carros, um elemento: $5 por dia, um salário estrondoso para a primeira década do século XX. Salário estrondoso. Como é que você vai cooptar? Comprando. Mas nem todos aceitavam essa compra. O sindicalismo era muito forte. Então o que você faz? Compra por um lado, compra o consenso, posteriormente convence, tá? O consenso ele não é a produção do consenso, não é só a produção de convencimento estrito senso, mas também é por cooptação por compra. Então, o consenso do Ford se deu dessa maneira, mas também por uma coisa chamada perseguição do movimento sindical. Então, o movimento sindical dos Estados Unidos passou a ser combatido ferozmente para que os trabalhadores não se mobilizassem. Criou-se, portanto, o que o Gramsci chama de um processo de hegemonização do capital. Certo? Você tenta convencer, tenta comprar, se não dá certo, você combate. Isso, todo o século XX aconteceu isso. Pensando, se a gente pensar na década no século, logo após a Revolução Russa, se a gente pensar logo após, na Alemanha, que aconteceram 3 revoluções na Alemanha, né? Revolução de 18, 19, Revolução de 21, Revolução de 23, na tentativa de quê? Na tentativa de os trabalhadores ascenderem ao poder e conseguirem socializar, tentar acabar com a exploração da força de trabalho, tentar acabar com a exploração, mas o que se viu foi a institucionalização, um avanço muito forte dos direitos sociais. Os direitos sociais que se conhecem hoje no mundo foram fundados na Alemanha pós-Primeira Guerra. A única diferença, a grande diferença da Revolução Russa para a Revolução Alemã é que na Rússia se socializou os meios de produção, que era um país atrasadíssimo. A Alemanha, não. A Alemanha era um país de capitalismo super avançado. Ali deveria acontecer, mas os meios de produção não foram socializados. A crise do capital permaneceu na Alemanha.